Olá! Estamos iniciando mais um Nevescast. Esse que tem sido um canal, um meio de comunicação que nós aqui da Neves e Advogados Associados temos gerado para você, empresário, homem de negócio, que tem o intuito aí de saber um pouquinho mais nas mais diversas áreas que envolve o empreender no Brasil, os desafios nas mais diversas áreas. E hoje eu tive assim o privilégio, o prazer de convidar para estar conosco hoje uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho uma consideração, não só por ser cliente, amigo, irmão, parceiro, amigo de viagens aí para torcer pelo nosso Flamengo, sofrendo como fomos juntos por Uruguai, sofrer lá quando perdemos para o Palmeiras. Você palmeirense aí, mais um tempo especial. Eu quero te agradecer, Gilmar, pela oportunidade de você vir aqui. Quero dar aqui um parênteses. Gilmar, ele é proprietário aqui de uma rede de supermercados aqui na região, no litoral aqui, Balneário, Camboriú, Itajaí, Brusque, Luiz Alves, Massaranduba, toda a região. Depois ele vai falar um pouquinho mais. E eu tenho o prazer de receber ele hoje para falar um pouquinho conosco sobre a importância que é de ter uma assessoria jurídica. O que faz de diferença lá no mercado, nos negócios, que não fazem parte apenas da operação do mercado, mas no dia a dia da vida pessoal dele, dos negócios, do patrimônio, de tudo aquilo que envolve o Gilmar e os negócios dele. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, amigo Marcelo, tudo certo. Como é que você está, Gilmar? Graças a Deus eu estou bem porque eu estou vivo, né? Então, a parte melhor da nossa vida é compartilhar as coisas boas, né? É verdade. Então, Marcelo, eu agradeço demais por ter me convidado, né? Eu acompanho o canal já e já estava esperando esse convite. Mas é pela nossa amizade e também porque eu gosto muito de compartilhar o meu dia a dia com as pessoas que são meus parceiros, né? Então, você é um dos, como eu estava comentando antes, um dos meus parceiros que eu busco para alinhar e caminhar cada dia melhor junto aos meus colaboradores, à minha empresa ou meus fornecedores. Que bom, Gilmar. E eu queria, para nós começar, fala um pouquinho aí para o público que está nos assistindo, um pouquinho da tua história, Gilmar. Sei, e eu, algumas vezes, em algumas andadas juntos nós, já nos emocionamos juntos de ver você contando de onde é a tua história, o que você começou lá, né? Já ouvi muito você falando aí daquele começo, porque eu sempre digo que as pessoas vêm lá na frente e não sabem o que foi o começo. Mas fala um pouquinho como é que foi o teu início aí, para a gente entender um pouquinho mais do teu negócio, Gilmar. Beleza, então, Marcelo, a minha história, eu acredito que ela é comum dentro do povo brasileiro, que é um povo trabalhador, um povo que é conquistador, gosta de ter as coisas, mas também de cuidar do que a gente conquista. Então eu comecei muito novo, eu tinha a média de 6 a 7 anos quando eu comecei ajudando os meus vizinhos, a própria minha família também. E aos poucos eu fui me interessando pela área comercial, porque meu pai sempre foi comerciante. Então nós iniciamos uma pequena padaria, em torno de uns 9 metros quadrados, onde se formou o primeiro supermercado e dentre deles foi crescendo e hoje a gente possui 6 lojas, né, junto com a minha irmã e a minha família. E todo dia é um aprendizado. Então, eu sei que eu tendo esse bate-papo com você e bate-papo com pessoas que têm um bom conhecimento igual você, me traz uma segurança para o comércio, porque hoje é muito desafiador, né, ter uma empresa, ter negócios, ter colaboradores, mas conversas igual essa nossa agora, conversas no dia a dia que a gente troca em diálogos comuns entre ir para a igreja, entre uma conversa, a gente tira muita produtividade para o nosso dia a dia. E como eu comentei ainda hoje para uma colaboradora da empresa, todo dia a gente aprende, todo dia a gente
precisa aprender, precisa de mais conhecimento. A única forma da gente manter o que a gente tem e de criar novas estratégias é aprendendo e estudando todo dia. Então, acho que isso é um dos conselhos que eu uso e deixo para os meus colaboradores, para a minha família, porque a melhor forma de conseguir crescer e manter é buscando esse conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim, com você com certeza. e com quem sempre tem o tempinho para nos orientar. Com certeza. Que bom, Gilmar. E é uma alegria aí, eu sei que você veio aqui na Barra, você começou aqui em que ano? Em 2016 aqui na Barra. Foi o ano que nós nos conhecemos, né? Então estamos juntos aí, 24, são 8 anos. E olha, Gilmar, o que isso me deixa feliz por fazer parte, Gilmar, dessa história e ver, né, o que foi aquela segunda loja. Lembro quando surgiu a loja de Camboriú e você com receio, será que adquiro ou não? E como foi importante, eu recordo, né, de acompanhar o processo da compra, né, Gilmar? E orientações, eu não sei se você lembra, detalhes que inclusive fizeram toda a diferença lá na frente depois, né, daquele... o que você, Gilmar, assim, até olhando para trás, pode dizer o que foi de fundamental para você ter o acompanhamento nosso não foi a primeira loja, porque quando nós nos conhecemos, você já tinha a loja da Barra, acompanhamos ali, depois com a continuação, mas a loja de Camboriú, que foi a primeira loja fora, o que você diz da importância de ter um acompanhamento como nós tivemos com você, Gilmar? Marcelo, como é que foi o nosso encontro, né? Sim. E como é que isso traz hoje uma segurança para mim? Sim. Então, quando eu conheci o Marcelo, eu estava buscando uma informação de uma empresa que eu iria comprar, no caso que eu comprei na época. Sim. Só que eu estava muito inseguro, porque era uma empresa que tinha muitas dificuldades e eu já tinha tomado o primeiro tombo numa empresa que eu tinha recém comprado sem um auxílio. Sim. Então, quando a gente teve aquele primeiro encontro, aquele bate-papo, foi assim um start. Sim. Do que eu precisava de uma ajuda. Sim. Vou dar um exemplo. Eu era muito debaixo da asa do meu pai e da minha irmã. Sim. Então, tipo assim, o meu conhecimento era o quê? O que eles me ensinavam e ali, para mim, era o que servia. Sim. Então, aquele jogo de chave que a gente teve ali, que eu tive, né, foi uma das formas de eu entender que eu também preciso buscar áreas fora, não só dentro do lado familiar. Sim. A gente já tem a paixão pela família, mas a gente precisa buscar o conhecimento também fora. Sim. E daquele momento para hoje, o que eu tenho para dizer é o quê? Que tudo que eu faço é com um respaldo seu ou da empresa primeiro, porque eu sei que eu posso não ter o conhecimento suficiente para fazer aquela negociação. Sim. Por isso que eu busco sempre vocês me orientarem, seja na área tributária, na parte trabalhista, que são duas áreas que vocês atuam em foco, né, lá com o Vinter. Então, aquela primeira pegada ali que foi a que me marcou mais. Talvez a gente teve outros enlaços que foram bacanas, mas essa primeira ali foi a que me chamou mais atenção, porque foi o momento do que eu faço ou não faço, porque eu não tinha noção do tanto de problema que eu poderia encarar pela frente. Então, acho que foi ali o pontapé E aquele contrato, né, que mexíamos para lá em Gilmar, porque era interessante que você estava adquirindo, né, aquele mercado novo, e comprando o mercado do próprio proprietário do galpão, que depois ficou locado para você, né? E foi era um misto de incerteza, mas também que nós buscávamos e sempre assim o fazemos, que é trazer a segurança, né, Gilmar, esse acompanhar, porque tem detalhes numa construção de uma expansão dessa, que pode ser um tiro no pé, né, Gilmar? Muitas vezes você está ali para crescer e às vezes fazer a coisa que não pode mais voltar atrás, aí foi, como se diz, né? Foi o boi com a corda, aí não tem mais jeito. Eu acho que foi fundamental e me lembro, né, naquele momento, do número de vezes que aquela minuta ia e voltava e você, não, mas precisamos mexer nisso, e vamos arrumar aquilo, e vamos
né? E a importância do que foi de poder estar fazendo tudo isso, né, Gilmar? Perfeito. Que legal, que bom. E Gilmar, e depois dali, né, e assim, pegando um gancho sobre aquilo que acontece hoje com os negócios no dia a dia. Você hoje, Gilmar, como empreendedor e depois, aquela época ali você tinha ali, quem sabe, uma dezena, um pouco mais de funcionários. E eu ouvi agora você dizer aqui que hoje são cerca de 200 funcionários direto nessas lojas, né? Alguém começou lá com 9 metros quadrados. Hoje, cada loja dessa tem média quantos metros quadrados? Média de 500 metros. 500. 6 lojas, então hoje nós estamos falando, quem tinha 9 mil metros para hoje ter 3 mil metros quadrados de área de produtos, de pessoas trabalhando, é um desafio, né, Gilmar? E como empreendedor, como um homem de negócio, falando assim, né, olhando nesse viés que nós estamos conversando, o que você define a importância de você poder ter um assessoramento, de você poder ser acompanhado? Qual é o maior desafio que você, como empresário, percebe que a gente pode te dar esse auxílio? O que você pode nos dizer sobre isso? Então, Marcelo, assim, ó, eu chamaria a palavra segurança, porque hoje empreender no Brasil é muito difícil, pela forma que o governo ou então as próprias instituições elas te definem. Vou dar um exemplo, a pessoa que ela é do Simples Nacional. Ela não tem base real do que é o Simples Nacional. Tanto que se tu for dividir ele é muito mais complexo do que o lucro real. Então, tipo, uma palavra que eu usaria realmente é essa. Então a gente precisa ter muita segurança. De primeira mão, eu não fui buscar uma segurança na Neves, porque eu não entendi o que era realmente uma assessoria da Neves. Sim. Só que com o passar do tempo, eu vendo o tamanho dos problemas, conforme eu ia crescendo, o tamanho dos problemas que eu ia atingindo, eu entendi que eu precisava ter alguma segurança dentro da minha empresa. Sim. Foi onde eu comecei a analisar os tipos de trabalho que a Neves tinha, porque... Sim. Qual foi o meu primeiro trabalho com a Neves? Fazer um contrato de compra e venda do negócio. Sim. Hoje a gente faz praticamente toda a gestão jurídica. Sim. Isso que para mim traz segurança. Sim. Então eu tenho hoje uma pessoa que cuida do fiscal, mas ela tem o departamento fiscal dentro da Neves que dá uma assessoria para ela. Sim. Mas a contabilidade faz, mas uma parte disso, ela não faz por completo. Sim. E já a Neves, ela entrega isso praticamente detalhado para nós. Sim. O que eu faço hoje? Eu pego essa informação, eu coloco ela dentro da minha empresa, verifico a que grau que ela tem de problema ou não, Sim. e aí a gente troca informações, busca realmente, não é isso que a gente tem que fazer, executar. Então, isso que me traz hoje uma segurança muito grande. Tipo, quando eu vou abrir um novo negócio, a primeira coisa que eu faço antes mesmo de eu querer aquilo é buscar saber se realmente eu estou assegurado para fazer aquilo lá. Sim. Que é uma coisa que eu não tinha isso muito em mente, porque, de novo, a minha família ela tinha todo o conhecimento do braçal, mas a parte administrativa ela não tinha esse conhecimento. Sim. Não digo que é um erro deles, mas foi um caminho que eles entenderam e eles buscaram na época. Então, isso tudo hoje me traz uma segurança que eu acho que eu nunca tive. Faz diferença. Então, a gente já fez negócios para físico, coisas físicas, para o meu lazer, que a Neves ajudou também. Então, lembro, por exemplo, quando nós fomos lá, quando você esteve lá, né, aquela possibilidade de adquirir aquele imóvel lá em Urubici, e que você ficou assustado porque o valor que eles estavam apresentando estava muito aquém daquilo que era um valor de mercado. E me lembro, né, eu acho que esse é um trabalho legal que acaba que a gente desenvolve quando há essa necessidade desse trabalho em loco, pessoalmente. E eu recordo, Gilmar, vamos juntos lá pessoalmente. E fomos, até foi uma experiência interessante, chegamos lá e fomos atendidos pelo próprio, na sala do prefeito. Lá, que não é,
normal, mas fomos lá e pudemos, né, constatar a questão documental em cartório, prefeitura, e isso assim nos alegra muito por poder. Eu me lembro o dia que foi lá que eu disse: Gilmar, pode assinar o contrato, vamos fazer a escritura porque procede, fizer uma constatação. Mas eu imagino, né, Gilmar, você podendo ir lá verificar algo, mas ter alguém ali de trazendo, não, tá certo, esse é o caminho. Sim. O que significa, porque é segurança, é valor envolvido, é uma responsabilidade daquilo que pode trazer do impacto, né? Se no primeiro momento é do patrimonial, pode afetar, trazendo problemas, né, Gilmar? E esse tipo de situação que é interessante, né? De poder ter isso, né, e Gilmar, essa sensação de alguém estar ali te acompanhando, isso faz diferença, né, Gilmar? Totalmente. De novo, é uma segurança. Sim. E também é uma tranquilidade, porque sim, a gente saber que fez um negócio, que sim, a gente pode deitar no travesseiro e ficar sossegado, sim, é muito gratificante, né? Sim. A gente não pode só olhar o lado da emoção, né? A emoção de poder ter, de poder conquistar, ela é grande, mas ao mesmo tempo, de o outro dia saber que você fez um negócio bem feito, ela é muito melhor, né? Importante. Então... E Gilmar, como é que funciona hoje, né, no teu negócio, as questões de ordem trabalhista? Você tem uma pessoa de RH, e até para que a gente possa assim, né, compartilhar um pouco, porque há um trabalho feito de prevenção, né, orientação. Então a tua pessoa de RH, ela está sempre em contato aqui com a doutora Ângela para fazer um trabalho de evitar as demandas judiciais. O que você define, e até se você pudesse compartilhar, porque com certeza você tem amigos que têm supermercado e tal, e tem pessoas, pelo número de funcionários que você tem, o número de demanda judicial é quase, podemos dizer, insignificante, pelo número de funcionários que a gente vê na prática aí. O que você daria, assim, define como esse trabalho preventivo que também é feito, Gilmar, por favor? Foi uma sequência do nosso primeiro conversa, né? Quando pós o contrato, foi a demanda de eu entender a parte do colaborador, porque muitas vezes a gente tenta só olhar o lado da empresa, mas não vê o lado do colaborador. Sim. Então, quando eu busquei essa visão de fora, que foi a visão que o Neves me trouxe, que a doutora Ângela me colocou, foi isso, de eu ter a prevenção dentro da minha empresa. E não quando chegar no dia de uma cartinha lá de uma trabalhista, eu correr atrás de dados, números e informações. Então, a nossa primeira visita para isso que a Ângela colocou para a gente evidenciar foi o quê? Ter a documentação muito bem organizada, coisa que para mim antes não era importante. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo o quanto a gente fica desorganizado e quantos problemas começam a vir nessa parte trabalhista, né? Então, eu tenho hoje um RH, né, que assume toda essa parte de documentação, de informações, só que ele não faz nada fora do que a gente planeja dentro da nossa gestão, né, da nossa organização. Sim. Então, toda vida que tem uma demanda ou que tem uma dúvida, a primeira pessoa a ser comunicada sempre é a doutora Ângela, o pessoal da Neves. Sim. Que aí traz sim para a gente, mastigado, organizado, como pode ocorrer ou não o problema, se permanecer com aquele fato. Sim. Então, isso também é uma coisa que saiu da minha dor de cabeça, porque, querendo ou não, hoje eu acho que 90% de todo o comércio, a dificuldade dele realmente é manter um colaborador justo, trabalhando com as suas demandas, com as suas prioridades em equipamentos e realmente
dar o melhor para ele. A gente tem que saber que quando ele vem para dentro da nossa empresa, a gente também tem que entregar para ele toda a demanda que ele necessita. Sim. E justamente isso que faz a diferença. Tipo, antes a gente entregava um IPI, mas a gente não sabia a importância daquele IPI. Hoje a gente explica para ele o quanto é importante, o quanto ele precisa daquilo lá para prevenir um acidente, prevenir algum tipo de falta de conhecimento sobre o porquê de ter aquele equipamento. Então, isso aí foi na minha visão, uma das maiores colocações que a gente teve dentro do nosso RH, que foi o quê? Alguém para nos orientar e nos ajudar fora da empresa. Porque a gente estava lá dentro da empresa só olhando nós colaborador. E após esse trabalho que até hoje ele vem sendo executado, porque a gente não parou de trabalhar em cima dessa gestão, só que a gente conseguiu ver o lado de fora também do negócio. Então, claro, acredito que a gente conseguiu diminuir ali em torno de uns 70% as trabalhistas, que isso é muito bom, no sentido de que não é por estar contra o funcionário, de mostrar para ele que a gente também está de olho e organizando o trabalho para ele. Então, ele mesmo, quando ele sente que ele está errado ou que a empresa está errada, ele vem e conversa com a gente. Antes aconteceu o quê? Simplesmente ele virava as costas e nós virava para ele e o mundo acabava para os dois lados. E a gente gerava mais um problema. E aí entra dentro de tudo isso aí, Gilmar, até um termo bonito que está sendo usado hoje, que é o compliance, né? O trabalho de governança, que entra essa questão social, ambiental, as pessoas. E eu creio que a gente percebe muito claramente, Gilmar, como a tua organização hoje ela tem desenvolvido essas ações e tem levado esse compliance a ser efetivo, ter esse resultado na ponta. Quando você diminui a rotatividade do pessoal, você tem menos demandas de ordem judicial, com trabalhista, dentre outros, mas tudo isso focado. E eu me lembro, até teve um caso teu aí, né, que nós conseguimos lá, inclusive, uma justa causa diante de documentações que haviam sido feitas. Isso é esse trabalho de compliance, que você tem toda uma documentação que muitas vezes nem o próprio funcionário imaginava que a empresa tinha. E eu me lembro que estava tudo lá apresentado e todo mundo, inclusive a outra parte lá, caiu de queixo porque havia documentação. E isso, Gilmar, é extraordinário. Isso é uma organização que caminha dentro daquilo lá que você falou, de fazer aquilo que é o correto, de buscar as coisas dentro daquilo que tem que ser feito. E isso é fantástico. E esse compliance, o funcionário ganha, a empresa ganha, né? O consumidor que está ali junto no teu mercado está ganhando, né, do atendimento, da forma de tudo aquilo que envolve, né, essas questões aí de social, ambiental, e a própria governança se acaba desenvolvendo isso. Então a gente percebe, né, Gilmar, essa evolução, e isso é extraordinário, olhar para trás, porque ele vai se reverter em números, né, Gilmar? Que muitas vezes você não consegue ter uma leitura, o que eu deixei de gastar, né? Mas normalmente, quando há essa evolução, há esse ganho, né, que muitas vezes ele é abstrato, e o que é o resultado? Né, menor número de demandas judiciais, dentre outras, né, Gilmar? Mas em números a gente consegue ter uma noção, no sentido de que quando a gente planeja um DRE para trazer benefícios para o próprio colaborador ou para melhorias para a empresa, isso é uma das questões que eu acho que todo mundo coloca. Um futuro problema que ela não sabe se vai existir. Então, quando a gente planeja um DRE, a gente coloca um DRE para o próximo ano, que a gente quer atingir aqueles objetivos, aquelas metas, isso é colocado. E você demonstrando isso para o teu colaborador, o quanto ele pode, colocando os IPIs, evitando
problemas no sentido de acidentes, principalmente, Sim. quanto a gente consegue reverter isso de volta para o colaborador e de volta para a empresa. Então, são números que eles conseguem ser mensurados, tá? Às vezes, não especificamente em 1 ou 2 pontos, mas a gente consegue chegar no final do ano e, opa, eu tive esse menor índice de custo na operação. Então, tem sim como mensurar. Isso faz toda a diferença, né, Gilmar? Que legal. Gilmar, um outro ponto aí, por exemplo, eu vejo a doutora Amanda, que trabalha conosco, ela acompanha mais essas questões de ordem, né, na área civil, e também acompanha algumas ações que muitas vezes têm demandas judiciais, às vezes que fazem parte, né, que envolve as questões de ordem tributária e outras demandas. Como é que você observa isso da importância hoje, Gilmar? E eu acompanho aí sempre, né, o andamento das coisas. Como é que você se sente assistido nessa área, quando tem algo? Qual é a tua percepção da importância? Né? Porque normalmente você pode ter alguém lá, tá lá na empresa e tal, mas essa estrutura que eu digo que a Neves Advogados ela tem esse objetivo, ser uma portinha não física, mas é uma portinha onde a empresa está ali, pode ir lá, ó, precisamos aqui. Como é que você tem a percepção nesse sentido, Gilmar? Então, de novo, é mais um trabalho que a gente já vem tratando desde que nós entendemos que a empresa, para ela crescer, para ela ter uma organização que flui, que consegue atingir alguns patamares, ela precisa estar assessorada. Então, na parte Amanda para mim, ela assim, ela é uma pessoa que sabe fazer as perguntas e ela é objetiva. Então, quando eu vou indagar alguma situação, ela já vem com as perguntas prontas, perguntas com praticamente 80% da informação já. Isso ajuda bastante. Legal. Então, quando a gente vai tratar algumas coisas, principalmente na área jurídica mesmo, né, que ela cuida, o que eu consigo captar junto com o meu pessoal? Que a segurança já tem, isso a gente não precisa nem discutir. Sim. Mas a gente tem o quê? Tem em loco sempre o quê? A resposta para aquilo que a gente tem a dúvida. Sim. Ou que a gente quer realmente executar. Sim. Então ela consegue rápido fazer isso aí. Sim. Então ela não deixa dúvida, ela não deixa a gente sem resposta. Ela busca mais rápido desenliar esse tipo de problema, que para nós também é bom, né? Sim. Que quanto mais tempo sem resolver, talvez apareça mais problemas, mas ao mesmo tempo é mais difícil de tu conseguir de lidar. Então, eu não tenho às vezes uma palavra para elaborar essa resposta, mas eu digo assim, que ela sempre teve de prontidão e conseguindo rapidamente nos dar a resposta, que para mim é importante. Porque, na minha visão, claro, né, o que ela vem buscando para fazer a supervisão ou o trabalho dentro do Vinter, ela já sabe em qual departamento ela tem que ir, com as pessoas que ela tem que falar, qual é a resposta que ela tem que ter. Então ela vai diretamente lá, ela já busca isso, já passa para a direção, resolvemos, tá tudo certo, tudo certo. Então ele é um caminho bem mais rápido, né? Claro, a gente tem tratado de vários assuntos, né? Que a Amanda, ela parece que ela busca cada vez mais conhecer a nossa empresa, que eu acho que isso é fenomenal, tá? Sim. Porque quanto mais vocês conhecerem a nossa empresa e mais eu conhecer o seu trabalho, melhor a união, né? Então eu gosto muito do trabalho dela nesse sentido, assim. Que bom, Gilmar. E agora estamos aí com o desafio pela frente de nós constituir a hold do Gilmar Winter, né? Esse é um desafio aí para esse ano, né, Gilmar? E espero aí que a gente consiga estruturar, como já conversamos, está alinhavado. Agora acredito que esse ano é um ano de executar, mais do que nunca, diante da reforma tributária que vem pela frente, né, Gilmar? E temos aí essa necessidade, vamos
estruturar e com certeza auxiliar nesse sentido também, né, Gilmar? Isso já era um plano, né, tanto Sim. familiar quanto empresário, né? Sim. Que eu realmente, no meu conhecimento, eu tinha uma organização de empresa, mas ao mesmo tempo eu tinha ela desorganizada. Sim. Por quê? Porque eu precisava desse formato para me dizer assim, não, hoje eu estou resguardado de A a Z. Sim. Então, claro, a gente ficou praticamente um ano estudando esse trabalho, a gente não fez nada por fazer, toda a vida que a gente inicia um trabalho, a gente faz primeiramente uma análise, faz uma prévia, Sim. entende todos os parâmetros que podem ser positivos, os negativos. Então, claro, esse ano vai ser, para mim e para vocês, vai ser muito mais fácil de lidar, porque a gente já tem as informações casadas. Agora é o quê? Colocar no papel, dialogar, se é ponto positivo ou negativo, e aí sim ir formalizando cada tipo de trabalho, né? Mas hoje, dentro do que eu estava um ano e meio atrás, eu estou muito mais seguro e muito mais organizado. Então o passo agora é colocar no papel e seguir o que a gente já vinha tratando, né? Legal, legal, Gilmar. E eu diria aí, Gilmar, sobre essa questão, né, da sua empresa, que hoje, olha bem, aí nós estamos falando aí de questões de ordem tributária, questões de ordem trabalhista, questões de ordem societária, patrimonial, imobiliária, civil, consumidor, LGPD, que envolve... Gilmar, olha, de tantas áreas, olha a importância de você poder ter lá, está lá o teu trabalho, mas há uma necessidade de você poder ter em cada um desses assuntos, poder ter, né, essa estrutura lhe dando retaguarda. E você acredita que isso é preponderante para os teus negócios, Gilmar? Com certeza, né? É uma visão que eu achava que eu não ia precisar, não ia ter. Porque eu pensava sempre o que antes? Não, eu vou continuar aqui dentro da minha padaria, produzindo meu pão, entregando para o meu cliente e ele voltando para comprar e estava tudo certo. Mas à medida que o tempo vai passando e o conhecimento vai aparecendo, a gente entende que para chegar num nível que eu estou ou no nível que eu quero ainda chegar, se eu não tiver toda a parte organizacional 100%, corrigida, organizada e depois monitorada, eu não vou conseguir chegar onde eu realmente gostaria de chegar. Olha quantas informações você colocou. Coisas que eu nunca lá com os meus talvez 7, talvez 14, talvez 20 anos eu imaginaria que eu ia ter. Então o que eu tenho para dizer é o que hoje. Mesmo pequeno, você já tem que ser organizado. Eu ainda comentei isso semana passada para um colaborador, que ele é gestor de operações. Eu falei, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com a organização que eu tenho hoje, há 10 anos atrás eu teria 30, 40 ou 50 lojas. Ah, mas Marco, tu se arrepende disso? Eu falei, não, porque eu estou ganhando bagagem, estou ganhando conhecimento. Mas ao mesmo tempo é o quê? É não buscar um parceiro do negócio. Sim. E Gilmar, se eu perguntasse para você, você consegue ter uma percepção entre essa advocacia, essa assessoria jurídica preventiva, diferente daquilo que, poxa, que se precisar eu contrato? O que significa o custo disso? Precisou, porque lá muitas vezes vai ter o custo, vai ter o desgaste emocional, vai ter do trabalho preventivo. O que você definiria essa diferença entre o preventivo e o curativo, ou agir na segunda demanda? Olha, é o famoso você tem seguro ou não tem seguro. Né? Eu sempre digo que a gente precisa às vezes apanhar para aprender. Né? Isso a gente precisa, não importa o tipo de falta de conhecimento, mas você precisa apanhar. Então eu acho que eu apanhei demais no passado, mas só que hoje eu tô prevenido, tô vacinado.
Mas o que eu tenho para deixar de legado para quem está ouvindo ou para os meus colaboradores? Para que sofrer? Quando você tem alguém que tem um conhecimento maior que o seu. Não tem necessidade de sofrer. Sim. Eu sofri demais até conhecer pessoas que me orientaram, que me ajudaram. Sim. Então, assim, de novo, o que eu sou hoje e o que eu poderia ser, o que eu poderia ter, eu poderia ser muito maior, mas eu preferi na época apanhar. Então, o que eu tenho para dizer com isso? Quando você busca parceiros igual a Neves, igual você, principalmente Marcelo, que eu sou fã, você tem que ter esse conhecimento de quê? De querer buscar sempre alguém para te ensinar mais. A Neves hoje, ela me ensina, ela ensina meus colaboradores, ela me deixa resguardado, ela me deixa segurado, porque eu tenho essa assessoria. Sim. Porque se eu tivesse que parar agora e pegar o meu telefone e olhar todas as mensagens do meu departamento de RH ou do meu próprio administrativo, olha quanto tempo que eu perderia para responder eles, sabendo que eu tenho essa informação em 2 segundos com uma assessoria igual eu tenho hoje. Sim. Então o nosso tempo ele é muito curto para nós perder tempo com coisas que a gente não sabe. Sim. Por isso que a assessoria para mim hoje, eu pretendo nunca largar ela. Sim. Enquanto eu tiver negócios, sim, eu pretendo nunca largar. E não é porque ele é meu amigo, né? Porque realmente faz muita diferença na minha empresa, nos meus negócios. De novo, hoje eu estou assegurado, eu estou tranquilo, eu preciso sempre o quê? De buscar informação com quem sabe. Sim. E quem sabe? Quem é meu parceiro. Sim. Essa é a pessoa que eu preciso buscar a dificuldade daquele problema que eu tenho. E então, importante, né, Gilmar, pegando, né, uma linha aí do que você está falando, porque pelo outro lado também para nós, enquanto assessoramos você e a tua empresa, os teus negócios, nós estamos munidos de informações de tudo ao teu respeito. Sabemos de tudo ao teu respeito. Em qualquer situação, vamos poder ampará-lo e fazer o que tiver que ser feito. E isso, eu sempre digo que o trabalho dessa assessoria jurídica, desse acompanhamento, ele tem assim por base uma coisa, relação de confiança. Confiança. Não, eu sei em quem está por trás e isso eu vejo que é a base do nosso trabalho, né, Gilmar? Com certeza. Dessa relação. Mas, Gilmar, quero assim te agradecer muito por esse tempo, por essas tuas explicações e a tua percepção do trabalho de uma assessoria, né? E eu queria que você pudesse deixar uma palavra aí para o empreendedor, porque nós estamos falando aqui de dores do empreendedor, de dificuldades do empreendedor, de problemas que todo homem de negócio passa, e que você pudesse deixar aí uma palavra para encerrar esse Nevescast aí sobre aquilo que tem sido aí essa tua percepção do que nós falamos aí, por favor, Gilmar. Então, eu teria inúmeras palavras para passar para quem está ouvindo e os amigos mais próximos. Tenha sempre um norte. Se você tem um norte, você sabe onde você vai chegar. Então hoje, o que a Neves é para mim? Ela é um norte. Ela me dá a direção de onde eu tenho que seguir, para que caminhos que eu preciso seguir ou monitorar, passar para o meu colaborador. Então hoje, para mim, a Neves ela é um norte dentro da minha empresa. Seja ela na parte tributária, seja a parte jurídica, seja na parte trabalhista. Embora a gente acaba tratando às vezes outros assuntos, mas para mim é um dos fatores que me traz mais segurança, que me traz mais conhecimento sempre, porque a gente vive tratando sobre aprender. É isso mesmo, que a Neves ela entrega um norte para a empresa que vem buscar esse conhecimento, ou ela vem buscar essa assessoria. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada. Então, por isso que busque sempre esse conhecimento com quem tem o conhecimento real. Legal. Acho que isso é a minha... Legal, Gilmar. Muito obrigado pela tua vinda. Obrigado por esse tempo.
E assim, dessa maneira, nós queremos aqui encerrar mais esse Nevescast, que é esse ambiente, esse conteúdo que temos aqui procurado gerar para você empresário, para você homem de negócio, para edificar aí, trazer aí informações e conteúdos edificantes que possam ajudar no desafio que é empresariar no Brasil. Até o próximo Nevescast.